Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta segunda-feira, hoje 20 de maio de 2013. Quem está conosco agora em nossos estúdios, secretária de Educação no município de Teutônia, Inara Bemer. Secretária, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvinte da Rádio Tirol. Professora, secretária, na verdade, agora, investimentos na sua pasta estão sendo vindo à tona, né? Inclusive, a Câmara de Vereadores aprovou R$750 mil na quinta-feira, que não é todo para a sua secretaria, obviamente, mas que reflete em mudanças e obras que a sua pasta está coordenando junto à administração municipal. Segurança e outras áreas que estão sendo estabelecidas com esse valor. Quais são os investimentos principais da pasta da educação no município hoje? Com certeza, Vinícius. Em 2013, nós vamos continuar priorizando a questão pedagógica, que é muito importante, né? Que é a questão de investimento na formação continuada, a questões de livros, compras de material pedagógico. Mas, além disso, nós também estamos com investimento pesado na questão de infraestrutura das escolas. E nisso, então, a gente está bem claro que é necessário também, e nós estamos iniciando com as seguintes etapas. Iniciamos esse mês a construção da ampliação da escola Leopoldo Klepker, que ano passado tinha sido feita uma parte, mas em questão de investimento, né, que a gente tem que se planejar, a gente não tinha o recurso total. Então esse ano a gente está concluindo que seria a parte superior, que lá vai ser feita, então, salas, refeitórios, banheiros, enfim, dá 3 salas de aula, né? E refeitório, cozinha, então tem uma série de coisas que são ali na Leopoldo Klepker em função do número de alunos. Também estamos concluindo esse mês a questão do ginásio da Alfredo Schneider, né, que foi um investimento alto, 850 mil, e uma área total de 1.390 metros quadrados. Então é um ginásio que tem toda uma infraestrutura de um ginásio que comporta um ginásio grande, né, porque tem lá, a gente não é só a parte de jogos, né, tem refeitório, tem banheiros, tem tudo que, mezanino, então tem uma série de coisas que vai ser concluído esse mês, que vai ser entregue, na verdade, né? Esse mês que ainda ele não está sendo usado pelos alunos porque falta, né? Tem que estar bem concluído. Também temos a questão que foi concluído esse ano também, banheiros e ampliação da escola Dom Pedro, da linha Clara, que era uma escola antiga e que nós não tinha como investir nessa escola porque ela não era propriedade do município. Então faz assim 4 anos então que a gente está lutando para passar, porque por causa da documentação, então também conseguimos investir. E a questão que isso tu falou, que a questão do PPCI, que a gente chama, né, que são as infraestruturas das escolas, não que as escolas não estavam totalmente adequadas, elas eram até os bombeiros e os ginásios. O problema é que depois da questão da Boate Kiss, então nós tivemos que readequar como seria o correto, né? Então nós estamos fazendo um investimento pesado em torno, que eu não tenho assim preciso, mas em torno de R$500 mil, ele está sendo assegurado para esses investimentos. Só para dar um exemplo para ti, ano passado foi inaugurado o ginásio da 24 de maio, que todo mundo sabe. Naquela época, nós fizemos para o PPCI lá, colocamos em licitação, que é um projeto que custava 80 mil na época, e foi deserto. Quer dizer, foi 2 vezes para licitação e ninguém assumiu para... Claro que a gente tentou e esse ano então a gente readequou ele de novo, vai para 110 mil e com certeza agora, depois desse incidente, tem várias empresas interessadas. Acho da importância, porque o PPCI ele envolve, quando eu faço no ginásio, na escola, ele envolve uma série de coisas. São para-raios, são hidrantes, portas de saídas, né? Porque o ginásio lá, ele já foi, tem 2 portas, tem extintores, mas faltam os detalhes com os bombeiros, né? Que nem hidrante. E ganharam uma outra dimensão, infelizmente, depois do que aconteceu em janeiro, né? Isso. Então, em todas, né, que nem na Leopoldo Klepker, né? Leopoldo Klepker nós temos que mudar algumas saídas, né? Não que não tem 2 saídas, mas a questão da escada, porque tem o mezanino, então tem que ter um cuidado especial quando tem mezanino, que a gente nem se dava conta,
E até então, tudo isso está sendo analisado e por isso que os eventos nas escolas também a gente não está permitindo, né? Por quê? Porque não é só o incêndio como os bombeiros me colocaram. Não é só, não pode dar um incêndio. Não, pode dar um incidente, alguém passa mal e por acaso aconteça uma coisa dentro, falece ou qualquer outra coisa, né, mais grave. Isso tudo vai reverter contra o município. E quem responde é o secretário e o prefeito, a secretária e o prefeito. Então a gente tem um cuidado muito disso aí, né? Até tu pode ver que esses eventos esse ano todos, né, estão cancelados em função disso, mas é para segurança da população, na verdade. Porque eu sempre digo assim, dentro da sala de aula são 20 alunos, a média que a gente tem, né? Então, acontece um incidente, é fácil retirar os alunos. Aí é de dia, é assim, tem uma série de coisas que, agora, dentro de um público de 800 ou 500 pessoas, complica, né? Sem dúvida. Então, isso está sendo bem analisado e, às vezes, a gente até recebe críticas, né? Não que a gente não recebe, porque o ginásio, além da escola, estava sendo programado outras festas, não, que nem na Leopoldo, até na 24, então eles não podem, a gente não é que, pela lei, estão dizendo, ó, tu vai ter que se responsabilizar. E quem pode se responsabilizar nesse momento, né? Nós, prefeito, não podemos, nem a secretária. E, então, eu acho que, assim, ó, nós estamos providenciando, tem uma equipe que está conosco, né, trabalhando lá na prefeitura, que é engenheiros, engenheiro elétrico que é contratado, o Rainer, né, que está assim empenhado em resolver os problemas, né, conosco junto com a equipe da engenharia, porque são tudo detalhes que tem que fazer como os bombeiros orientam, e está certo. E ninguém mais quer correr o risco, ninguém né? Ninguém mais quer correr o ainda risco. Bem que ninguém mais quer apostar. Infelizmente, a gente vive assim uma pedagogia de catástrofe. Quando acontece, a gente faz. Não que Teutônio não estivesse adequado, como todos os municípios brasileiros. Isso. Mas, de qualquer forma, são mudanças necessárias que se provaram com o que aconteceu na Boate Kiss. Secretária, eu estava lendo anteriormente um assunto que talvez fuja um pouco do nosso principal tema, mas eu vi aqui o concurso do magistério buscando professores para produção alimentícia, recursos naturais, controle de processos industriais e infraestrutura. Perdeu-se um pouco aquela questão de ciências, junto com o Enem, agora perdeu-se aquela questão da geografia, da história, da física, da química. Mudou um pouco da nomenclatura em termos de sistema educacional com relação ali a professores de matemática, ciências da natureza, que agora mudou, ciências humanas. Mudou-se um pouco a nomenclatura das matérias das salas de aula dos adolescentes, dos jovens que estudam hoje em função de Enem, em função de outras tantas questões que entraram na educação brasileira através do MEC? Olha, sim, está dando essa mudança, só que, é claro, ela é uma mudança... eu sempre digo assim, a gente tem que ter um cuidado quando vem essas orientações. Nosso município ainda continua, né, com essa questão das disciplinas. Tradicionais, mas estamos pensando sim em fazer em blocos, que eles chamam, né? Isso. Como o Estado está, quem tomou a iniciativa é o Estado, até pelo Politécnicos ali, né? Eu não está se tendo, mas também tem outros lados, tem muitas críticas, porque os professores não adianta vir de cima, que eu sempre digo assim, não adianta o MEC nos orientar a fazer se os professores na base não tem que compreender e qual é o objetivo disso, né? Porque o que importa para nós, assim, está muito claro, é o trabalho pedagógico de dentro da escola. Hoje se sabe que quando o professor trabalha história, por exemplo, é claro que ele não vai mais trabalhar aquelas histórias que nós aprendemos. Nós temos que olhar história, geografia, o mundo hoje, né? Então isso está bem claro para os nossos professores. Então eu sempre digo assim, ó, a gente vai se adequar assim, só com calma. Senão vira modismo, que nem o construtivismo antigamente, né? Não sei se tu lembra disso. Sim, sim. A questão da alfabetização, porque veio também. Sim. E o que aconteceu? Ele hoje, então eu tenho muito cuidado nessa questão. Nós trabalhamos junto com a Suziane, que é a coordenadora pedagógica, nós trabalhando o significado que aquela disciplina representa e o que se pode fazer no mundo atual. Então, o Estado, assim, claro, eles têm
outra linha, né? Então já botaram o concurso relacionado a isso. Só que vamos ver como fica em sala de aula, como tu está acompanhando nos jornais, os professores veio de cima para baixo o Politécnico e tem que ser, eu sempre digo, o professor ele tem que ser orientado e saber o objetivo bem claro. Tudo que vem muitas vezes de cima para baixo é complicado, né? Sem dúvida, em qualquer área, em qualquer área, então a gente tenta em Teutônia fazer um pouco diferente, né? A gente está também trabalhando bastante a alfabetização, que nem aquele o pacto pela educação, né? A gente está trabalhando com todos os professores e eu sempre digo assim, ó, na educação é um processo lento, é um processo que tem que ter construído com objetivos bem claros e aonde tu quer chegar. Eu sempre digo para nossa turma lá da educação, o que a gente está plantando hoje não vai ser rápido, né? A mudança na educação não ocorre rápido, senão nós não estaria como tá. Agora, eu tenho que pensar onde eu quero chegar, onde Teutônia quer chegar, não é a Inara está para eu estou como secretária por um período. E o que a gente faz agora, ele tem que ser, não é para ação em questão de governo. A gente tem que fazer questões de sociedade. Né? A administração passa a todos, né? Sempre há uma troca. E essa troca tem que ter o cuidado na educação que ela não interrompa os trabalhos, as ações, os projetos. É um ciclo, né? Um ciclo que tem começo, meio e fim, como todo outro. Isso, né? Então, isso que a gente vê hoje no Brasil, a questão da educação. Muitas trocas, muitos projetos, muitas ações, mas que não perpassam, né? Então, isso tem que ter o cuidado. Isso é a minha linha de trabalho, né? Sem dúvida. Pois bem, secretária, outra questão que a gente vê que cresceu nos últimos anos, mas talvez mais atrás ainda, é a questão do transporte escolar. Nenhuma criança mais falta à escola por não ter transporte, pelo menos esse é um dos objetivos. Como está sendo em Teutônia? Teutônia também tem contemplado todas as crianças do município? Teutônia investe significativamente no transporte escolar. Em 2013, o investimento vai ser de 880 mil, né? E serão beneficiados em torno de 2.000 a 200 crianças, né? Em torno disso. E como a gente trabalha em Teutônia? Teutônia é dado o transporte escolar para o ensino fundamental, que também inclui a educação infantil de 4 anos que estão nas escolas, né, municipais, até o ensino técnico. Então, o que a gente pensa a respeito disso? Há um cuidado muito em questão da segurança dos alunos, que é o que mais nos aflige. Porque transportando 2.200 crianças dia, imagina o cuidado que tem que ter. E o que a gente enfrenta? Além da Brigada Militar que está conosco, nos auxiliando, porque além da vistoria que deve ser feita, que é regular em Lajeado, a Brigada Militar, que não é obrigação dela, ela faz em parceria conosco, o projeto Cidade do Trânsito, ela verifica todas as condições dos ônibus no início do ano e no meio do ano. O que ela faz isso? Ela nos ajuda a fiscalizar. E o que acontece? Então, quando começa o ano letivo, está tudo perfeito. E o que acontece com os adolescentes? As regras não são bem obedecidas. Por exemplo, a gente orienta muito a usar o cinto de segurança, não botar a cabeça para fora, orientar os menores, porque analisa que eu tenho criança de 5 anos, 4, 5 anos, a 15 e 16. Então, o que a gente nota é que os 16, os maiores, deveriam dar o exemplo, os pequenos, o que acontece? Caminham, eles têm mais facilidade, não é para levantar do banco, mas e o adolescente? Fala isso para o adolescente, por causa, né? Então, nós temos bastante dificuldade, eu gostaria aproveitar esse momento para dizer para os pais que a gente precisa da ajuda deles. E precisa que os pais conversem, da conscientização com seus filhos. E o mais importante é que o aluno fique sentado, coloque o cinto. É essa que eu sempre digo, é a chave, que nem os motoristas dizem. Porque no momento que o aluno está sentado e ocorre, talvez, né, a gente nunca se sabe, mas até uma travada brusca. Sim, claro. Se a criança está sentada, ela não vai sair do local, não vai. Então, isso a gente nota muito. Aí a gente conversa com os adolescentes, não tem cinto. Não, o cinto sempre, nós temos praticamente semanal, tem fiscalização. Nós temos mais ou menos 25 itinerários. É claro que não dá, né, Vinícius, para toda semana passar nos 25 itinerários. Isso é impossível, né, mesmo que eu tenha uma pessoa que só faça isso.
E todos os ônibus têm capacidade, por exemplo, não falta lugar para nenhuma criança, que eles podem dizer, não estou sentado porque não tem lugar para mim, alguma questão nisso não tem? Olha, a gente tem o roteiro bem definido, mas acontece esses casos que eu chamo de absurdo. Sim. Tipo assim, hoje está chovendo. O que acontece? Uma criança que mora, às vezes, 200 metros de uma escola, às vezes quer entrar no ônibus. Eu tenho aqui em Languiru, nem ali no Botafogo, sabe onde é que é o bairro? Sim, sim. Querem vir de ônibus para Gomes. Aí, o que acontece quando o aluno entra? Da superlotação. Eu não posso, hoje a lei não nos permite fazer que venha um ônibus e faça o roteiro. E muitas vezes os pais às vezes não compreendem, porque na verdade teria que ser 1,5 km. Só que por que não dá para seguir isso como deveria? Porque nós temos alunos de 4 anos, de 5 anos. Como é que eu vou comparar um aluno de 5 anos para caminhar sozinho? Sim. Então, o que a gente faz? A gente analisa bem, tem uma equipe que analisa, só que o grande problema sempre são os adolescentes que quando está chovendo não querem caminhar, e a gente cuida, porque não pode ter a superlotação. Então, constante, não vou dizer que a gente não tem problemas, mas não porque não foi definido, porque tem a carteirinha, o aluno... assim, não se caminha mais. Exatamente, não se caminha mais, né? Definitivamente, ninguém mais quer ir para a escola a pé, justamente em função dessa disponibilidade do transporte escolar. Em Teutônia também a gente tem casa ali pertinho da Alfredo, né? Que tem crianças, eu te falei, menores que, de ônibus, mas tem outros. E aí os pais também não vejam a questão, o que é mais seguro? O que é mais saudável para uma criança hoje? Eu penso assim, caminhar 500 metros não tem problema nenhum. O motorista tem como se negar a trazer? Ou é complicado, né, diretor? A gente orienta... É melindroso demais. Né? A gente orienta que eles passem os nomes para nós e a gente vai conscientizando a criança. Não é fácil. Sim. Eu, assim, digo, nós tivemos um caso sério aqui, mais complexo aqui em bairro Languiru, que é muito perto da Gomes, né? E não foi fácil, a gente está tentando e de vez em quando, porque a superlotação acontece ali no Botafogo, ali bem pertinho, e aí fica em pé. E se acontece nesse meio tempo, é a prefeitura. E aí negar, como tu vai negar para... tá bem, assim, a gente está analisando com cuidado, chamando os alunos, falando com a direção, e porque o transporte é gratuito. Agora, não é porque é gratuito que as famílias, os alunos... podem fazer o que bem entende, né? Porque é um dinheiro, recursos próprios. O Estado não manda nem 5%, que ele porque para o Estado o que vale é o rural. Não, né? Então Teutônia tem isso também de ajudar, acha necessário, até por causa dos 3 bares, escolas, né? A gente dá transporte para quem necessita. Só que, para isso, é necessário que os pais colaborem e conversem com os filhos. Bom senso, e respeitem os motoristas, porque eu não tenho como hoje, Vinícius, até a lei nem nos diz que nós temos que botar monitor. E também eu teria que fazer um zoneamento e teria que diminuir para botar monitor. Imagina se 25 linhas teria monitor. Teria que ter concurso, uma série de coisas. Não pode ser. Então a lei diz que não precisa de monitor nesse exato momento, mas tem que estar toda a segurança, né, dos ônibus. E aí os motoristas são muito legais, eles orientam os alunos, só que aí os alunos muitas vezes desrespeitam o motorista. A gente tem, né? E estamos trabalhando a conscientização. Não é que não é os professores, as escolas trabalham, mas eu sempre digo assim, como é difícil orientar, fazer com que o aluno perceba que é para a segurança dele. Sim. Não é contra, está usando cinto. Por que eu vou usar cinto, vou cortar o cinto? Mas ele está cortando, quando ele corta, isso acontece muito no noturno, ele está prejudicando ele mesmo, não é a prefeitura ou qualquer outra coisa, porque ele vai estar sem o cinto, né? Então seria isso. É difícil essa conscientização, mas sem dúvida é necessária. Secretária da Educação no município de Teutônia, Nara Bemer, a gente quer agradecer a sua participação. A gente sabe da agenda um pouco tumultuada que todos temos, né? Mas a gente quer agradecer a sua participação. Primeiro semestre já está praticamente terminando, né? Não sei quando começam as férias de inverno. Esse ano vai ser julho já, né? Enfim, dentro de um mês e pouco já teremos o primeiro semestre encerrado em todas as escolas brasileiras. A gente quer agradecer a sua participação. Tenha um bom dia, boa semana. A gente agradece também por esse espaço e sabe da importância da Rádio Tirol estar ao nosso lado. Muito obrigada.